E aí pessoal, aqui é o Sérgio Guedes e esse é o canal Esporte Lendário. Se você não é inscrito no canal, aperte o botão de inscreva-se aí e também acione o sino de notificações para receber os nossos novos vídeos. E sem mais delongas, vamos falar aí sobre a repercussão da saída do Sérgio Agüero do Manchester City. O que disseram aí as principais referências aí do Manchester City, e a gente começa dizendo aí o que o Guardiola falou sobre o Sérgio Agüero. O técnico Pep Guardiola comentou aí sobre a saída do jogador do Citizens, né? E ele comparou o Agüero ao Maradona e ao Messi, né? Ele destacou que os números construídos aí pelo atacante lá no time inglês, no Manchester City, falam por si só. Então, abre aspas para Pep Guardiola. Te diria que os números de Agüero falam por si. Maradona, um argentino, conquistou a Itália. Messi, um argentino, conquistou a Espanha. E Agüero, um argentino, também conquistou a Inglaterra. Seus números falam por si. Quando você tem esse fogo interno como ele tem, muitas vezes pode ganhar partidas sozinho. Ele fez mais de 380 jogos e mais de 250 gols nessa liga tão dura ao longo aí de uma década. Ele falou isso aí em entrevista ao ESPN Brasil. Então o comandante aí espanhol, ele destacou o quanto o Sérgio Agüero elevou o Manchester City aí de patamar, né? Juntamente com grandes jogadores aí da Premier League, grandes jogadores que passaram aí pelo Manchester City nessa era moderna do Manchester City após a sua aquisição aí pelos Sheiks Árabes. Abre aspas para esse destaque aí do Pep Guardiola. Agüero, junto com o Joe Hart, Company, Davi Silva e outros jogadores, pegou esse clube em um lugar e o colocou em outro. E nós que viemos depois, encontramos o clube ainda muito melhor e tentamos manter este legado que nos deixaram. Fecha aspas. Essa aí uma afirmação aí do Pep Guardiola, exaltando aí não somente a qualidade, mas tudo aquilo que também o Sérgio Agüero entregou aí ao Manchester City, com todas as conquistas que eles tiveram ao longo aí dessas 10 temporadas, né? Mesmo apesar de o Guardiola tendo chegado aí depois, como ele mesmo destacou, o Sérgio Agüero foi responsável aí, segundo Pep Guardiola, e eu concordo com essa afirmação, na minha humilde opinião. O Sérgio Agüero realmente fez parte aí de uma geração vitoriosa, né? De uma era moderna, de uma era vitoriosa do Manchester City. Depois de ele ter chegado aí em 2011 por um preço aí de 35 milhões de euros do Atlético de Madrid, ele chega aí no Manchester City, que não era um time com muitos títulos, não era um time ainda expressivo, com esse tamanho todo que tem na Europa, porque hoje podemos dizer que o Manchester City é um time gigante, mas quando o Agüero chegou, ainda era um time em formação, né? Era um time que estava um projeto novo, né? de aquisição de jogadores para poder formar um elenco campeão e vencedor, como tem sido aí nos últimos anos o Manchester City. E ainda sobre as declarações do técnico Pep Guardiola, ele ainda afirmou que o atacante é insubstituível. Você pensa só receber um elogio de um técnico da categoria do Pep Guardiola. Então, abre aspas para mais uma fala de Pep Guardiola. É insubstituível. Em termos de números, é possível. Não é fácil fazer uma carreira com mais de 250 gols em 360 jogos, os títulos que conquistou. É uma lenda, o melhor atacante que o clube alguma vez teve neste século. Mas é insubstituível pela alma, coração, na alma dos nossos torcedores, dos companheiros que jogaram ao lado dele e dos treinadores que trabalharam com ele. Fecha aspas aí para Pep Guardiola. Uma outra personalidade aí que falou sobre a saída do Agüero do Manchester City foi o Micah Richards, um dos outros nomes aí que tiveram contato aí e jogaram muito com o Agüero no clube inglês. Foi o ex-atleta, hoje ele é colunista do Daily Mail, o Micah Richards. Então ele fez um texto aí carregado de emoção, e ele começa dizendo que está se sentindo devastado por saber que o Agüero está saindo do Manchester City. Abre aspas para Micah Richards. Estava de bom humor na segunda-feira quando essa notícia tirou meu ar. Estou devastado. Essa foi a minha reação inicial de alguém que ama o Manchester City e que se sente honrado de ter jogado ao lado de Sérgio Agüero.
não é apenas um jogador incrível, mas também uma pessoa incrível. Agüero é uma das pessoas mais humildes que você pode conhecer. Eu pessoalmente devo muito a ele. Para começar, sem esse homem eu não seria campeão da Premier League. Fecha aspas. Para o início aí do relato do Micah Richards, que ainda continuou aí com muita emoção aí colocando nesse texto aí toda a sua emoção e sua paixão aí pelo futebol maravilhoso do Sérgio Agüero. O mais legal é que eu lembro de toda a empolgação quando ele treinou pela primeira vez conosco depois de ter sido contratado junto ao Atlético de Madrid. Nas primeiras atividades eu olhei para ele e pensei, ele é especial? Então quando ele cruzou a linha branca e entrou em campo em um jogo oficial, o garoto provou que ele era especial. Eu tive a sorte de dar a assistência para o seu primeiro gol no City, jogando fora de casa contra o Swansea em 2011. Eu falei para ele depois, Sérgio, de onde veio isso? Do treino eu não me lembro. Ele sorriu e me disse, eu treino tranquilo, o jogo é que é importante. Fecha aspas aí para mais uma declaração interessante do Micah Richards. Continuou aí aos seus elogios e também falando aí sobre a possibilidade do Agüero ter mais momentos, mais minutos de jogo. Ele falou aí sobre o Agüero, ó, abre aspas, Agüero fará 33 em junho, eu acredito que ele tem muito a dar ainda. Claro que eu acredito. Um Agüero totalmente em forma, mesmo nessa idade, pode te dar ainda 15, 20 gols em uma temporada. Não é um atacante que está em decrescente, por isso é uma decisão difícil de aceitar para mim. Ele é, cabendo argumentos, o melhor atacante que jogou na Premier League junto com Alan Shearer e Thierry Henry. Ele não está feliz sentado no banco de reservas, ele quer jogar e isso é compreensível. Agora, ele e o clube estão seguindo rumos diferentes e eu não posso ajudar, além de me sentir triste com isso, disse o Micah Richards, ainda completando. Que homem! Se eu tivesse que escolher alguém para marcar e salvar a minha vida, seria Agüero em todas as vezes. Que declaração emocionante aí de um Micah Richards que fez parte aí dessa trajetória vitoriosa também do Agüero, do Manchester City aí nessa era vitoriosa aí dos últimos anos do Manchester City. Então, se você chegou até aqui, eu quero agradecer a você e pedir para você, ó, se você não é inscrito e gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, aperta aí o sino de notificações também para receber os nossos novos vídeos. Então, eu agradeço a você que ficou até aqui e um abraço, até o próximo vídeo.